Vamos dar início ao nosso segundo episódio do podcast e nossa convidada especial de hoje é a Índia. Obrigada. E vai ser um momento muito especial porque nós vamos falar de um assunto que, por mais que seja um assunto muito falado, que é a autoestima, aqui a gente trouxe a nossa história para complementar e trazer todo o embasamento que a gente precisa para entrar no tema. Então, nada melhor do que a nossa própria história para poder dar exemplos para vocês sobre a autoestima. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Vamos dar início, né, Índia? Vamos, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada mesmo, porque a Febracis faz parte da minha história. Então, assim, inclusive de descoberta mesmo, né? Da minha própria autoestima, de cuidar dela e em relação à minha profissão, porque eu trabalho com autoestima com as pessoas, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. E você não foi convidada à toa, mas eu acredito, Índia, que você tem muito, como eu te disse antes, né? Você tem muito essa autopercepção. A gente consegue ver que você fez um mergulho de verdade no autoconhecimento, né? E que bom que isso acabou indo para outras áreas da sua vida, até profissionalmente, mas você fez um mergulho muito verdadeiro. Então, por isso que você foi escolhida, né? Por trazer com tanta verdade na sua vida, para o seu trabalho, algo que você vivenciou. E a gente sabe que o processo do autoconhecimento não é fácil, é um desafio. Não. Né? Esse ir de encontro comigo mesmo não é algo fácil, tanto é que muitas pessoas correm disso. Então, Eu lembro que a primeira visão que eu tive com autoconhecimento foi na igreja, né? Foi quando eu comecei esse mergulho dentro de mim. E eu lembro que eu tive uma visão de uma sala toda branca. E eu tava sentada na cadeira. E aí eu levantava e dava, tipo, 3 passos. E na hora que eu olhava pra trás, não tinha cadeira mais. Como a sala era toda branca, era um espaço super amplo. Tipo, não tinha fim pra lá, não tinha fim pra cá. Então, assim, a sensação que eu tinha era de que eu tinha começado uma coisa que não ia acabar nunca. E é isso mesmo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Tipo assim, dá medo, mas não. Simplesmente não dá pra parar. É engraçado que você falou da sala né, branca e me veio, quando você descreve assim, me vem um vazio, mas na verdade é o vazio do entorno, porque tá tudo branco. Ao mesmo tempo é um vazio que se auto-preenche, né? Totalmente. Isso é A luz aí, autoconhecimento, né? exatamente. Olha, que é a eu não luz. tinha pensado nisso. Muito interessante. Lindo Muito isso. bom. Muito lindo. Então vamos lá, gente. Eu acho que é importante falar um pouquinho da nossa história, né? Então, inclusive, eu nem sei se você sabe da minha história, assim, mas afinal, né? Como que eu cheguei até o coaching integral sistêmico? E por que que eu decidi trazer isso hoje aqui? Porque a minha história, ela passou por essa busca. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível ao outro. Muito, muito, assim. O outro sempre foi muito importante para mim. Sempre. Então, esse olhar para o outro, toda vez que eu pudesse estender a mão para alguém, era algo que eu fazia naturalmente. Só que, para quem que eu deixei de fazer? Para mim mesma, né? Eu deixei de fazer isso para mim mesma. Então, assim, eu não tinha, né, uma noção, até mesmo pegando a própria autoestima. Afinal, tinha ou não tinha? Inclusive, a gente fala, né? É alta autoestima ou baixa autoestima, né? Então, eu não tinha nem noção disso. Eu nunca me vi uma pessoa com baixa autoestima, mas eu não tinha tanta clareza do meu eu sou, da minha identidade ali fortalecida, né? Não era. Eu não conseguia perceber isso nitidamente. Então, jovem, que eu acho até injusto a gente fazer uma escolha profissional tão jovem. Eu concordo plenamente. Nossa, é muito injusto, porque é um momento que você tá no turbilhão hormonal, comportamental, de descobertas, e aí você tem que escolher o que você vai ser. Mas graças a Deus hoje não é mais ser para o resto da vida. Sim. Né? Hoje eu acredito que isso quebrou muito. Então eu fiz uma escolha que tem a ver comigo, eu me formei em publicidade e propaganda, eu gosto, mas assim, gosto, bacana. Hoje eu acredito na soma das histórias, né? Aquilo que eu vou trazendo para minha vida e eu vou somando os aprendizados. Para mim isso é também o autoconhecimento, né? Então, eu formada em publicidade e propaganda, porém, eu vivia a crise dos 30 anos. Né, bateu na minha porta, e ela bateu na minha porta assim, aí eu brinco do mineirês, quem que eu sou, pão que eu vou, e não sei de mais nada, né, então assim, bateu muito forte, mas bateu na área profissional.
Só que a gente sabe que a vida é sistêmica, né, Índia? E isso reverberou em toda a minha vida, assim, não ficou só no profissional. Então, aí eu comecei, será que eu faço medicina? Será que eu faço psicologia? Qual que era a clareza que eu tinha? A clareza que eu tinha que lidar com pessoas. Eu queria cuidar de pessoas. Entende? Eu queria resgatar pessoas. Mas eu não sabia que nome que eu dava para esses bois. Eu ficava assim, como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu tenho. Isso arde no meu coração, mas como que eu posso fazer? Mas coincidência ou não, e não é, porque pensando no coaching, né? Aí eu, vou ser papai ou vou ser mamãe, né? Porque meu pai é médico e minha mãe é psicóloga. Aí eu fiquei, vou fazer psicologia ou vou fazer medicina? Inconscientemente, né? Obviamente. Então, só que bom que existia um caminho para mim. Existia uma trajetória para mim, que até então não tinha clareza. Então, foi o meu mergulho, essa busca pelas essas respostas. Eu só encontro as respostas quando eu mergulho em mim mesma, Sim. porque quem tem a melhor resposta sou eu, né? Então, é isso, cada um de nós tem a melhor resposta. Então, se você parar para ouvir muitas opiniões e não mergulhar em você mesmo, você vai se perder. Então, eu decidi mergulhar em mim mesma. E aí eu procurei o método CIS, que na verdade não foi uma procura, foi uma pessoa, né, na verdade, pessoas da minha família, prima, tios, primos que tinham participado, falou, vai lá, que é a sua cara. O que eu fiz? Neguei. Primeira vez eu neguei, e aí eu liguei meu lado conforme, eu comecei a pesquisar, olhar, buscar entender, ter certeza. E aí, obviamente, eu fiquei só no papel do julgamento. Eu julgava. Ah, o que será o Paulo? Ah, o que será esse autoconhecimento? Ah, esse negócio de método... Não fui a primeira vez. Eu neguei. Eu fechei a porta para mim mesma, né? Até que... Aí eu procurei uma pessoa que ela trabalhava tipo com coach assim de carreira, mas não fiz um coaching de carreira não. Ela era psicóloga, também era coach, fez algumas perguntas para mim. E eu fiquei ainda assim meio perdida. Falei, acho que então vou fazer minha inscrição para fazer de novo um vestibular, né, e tal. E enfim, aí quem fez a pergunta certa para mim foi minha mãe. Aí ela virou e falou assim, Júlia. Aí apareceu de novo uma outra edição do Método CIS. Vem cá. Na época eram 3 dias o Método CIS, né? Aí falou assim, vamos lá, são 3 dias. São 3 dias. O que vai mudar na sua vida? Você perder ou até mesmo ganhar 3 dias. Você pode perder 3 dias ou ganhar 3 dias. Então, o que vai mudar na sua vida você participar desse curso? E aí, gente, sabe quando o céu se abre? Porque eu tava pondo como se fosse assim, a decisão da minha vida. Certo ou errado fazer o CIS, julgando todas as coisas. Então, aí ali eu falei, não, peraí, eu vou fazer esse mergulho, porque é isso, se eu não gostar, eu simplesmente não gostei. Foi essa a resposta que eu tive. Aí da noite pro dia, tá? Porque aí também o TEI já começava, já era na mesma semana, era em São Paulo na época, uma confusão toda, mas aí quando eu decido, eu decido. Então, dei meu jeito, fui parar no Método CIS. Então, eu cheguei até o coaching sem saber o que era coaching. Não sabia o que era o coaching, eu só sabia que era um curso de inteligência emocional e que era muito bom. E que minha prima de falou, vai ser muito bom, é a sua cara. Essa é a informação que eu tinha e que eu decidi mergulhar. Chegando lá e vendo o Paulo fazendo coaching, entendendo, eu falei, gente, peraí, tem nome para o que eu quero fazer. Eu não conhecia coaching, né? Aí eu falei, não é psicologia, não é medicina, mas é o coaching, mais especificamente o coaching integral sistêmico. Então, eu cheguei no coaching numa busca para mim mesma. Nessa descoberta, só que o meu mergulho foi duplo, porque além de eu aprender muito sobre mim mesma ali, e essa foi a minha paixão desse encontro, aí fala, gente, essa sou eu, né? Quanto o Método CIS ensina isso, eu ainda identifiquei o coaching como uma nova profissão. Então foi assim que eu cheguei até o coaching e eu queria que você contasse pra gente como que você chegou no mundo da beleza, da maquiagem, enfim, quero ouvir de você a sua história, né? Gente, eu tô impressionada com a sua, inclusive. Achei incrível. Eu realmente não conhecia. Então, desde muito novinha, isso acho que é uma coisa que eu não falei, mas quando eu era criança, eu falava sempre que eu queria ser salão de beleza. Ó. Falava sempre, porque eu sempre ajudei prima, tia a secar cabelo. Então, eu sempre tive, assim, uma mãozinha ali, quando criança. Mas na minha fase de adolescência, isso foi passando, e eu fui despertar para essa questão da maquiagem dentro da igreja.
eu fazia parte de um grupo de teatro dentro da igreja e comecei com maquiagem artística ali dentro. E aí, no meu processo, né, fui vivendo outras coisas, cheguei pro convento. Depois que eu voltei do convento, eu precisava voltar a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com maquiagem porque eu ia ser autônoma e qualquer decisão que eu tomasse posterior a isso, eu tava livre, né? Se eu fosse voltar pro convento ou não, eu tava livre para poder fazer o que eu quisesse. Então, a maquiagem me dava essa possibilidade. Como eu tinha habilidade para isso, eu comecei a maquiar amigas e tudo mais. Só que foi uma coisa, foi um processo muito difícil para mim, porque como eu tinha esse contato nessa espiritualidade muito aflorada, eu me preocupava muito com o que Deus pensava daquilo que eu fazia. E na época, um padre que me acompanhava, ele falou que eu tava pecando muito, porque eu trabalhava com vaidade. E a conta não fechava na minha cabeça, porque eu era feliz fazendo meu trabalho, eu não via que eu fazia aquilo daquela forma, bem o que você falou, né? A gente sabe da nossa verdade, a gente sabe da resposta. Só que, como eu dava ouvido para muita gente, muitas outras vozes, eu ficava extremamente perdida, muito confusa. Então, assim, foram muitos anos trabalhando como maquiadora, porque eu fui me encontrando cada vez mais, assim. Comecei a trabalhar num salão lá na minha cidade e fui desenvolvendo, né? Fui percebendo que eu gosto muito da beleza natural, né? Que a minha marca registrada hoje em dia é essa beleza natural mesmo, sem muitos produtos, né? Sem essa máscara que usam normalmente. Eu trabalho com beleza muito limpa. Então, desde sempre eu defendi muito isso, porque eu trabalho com realce de beleza. É tipo, isso que eu ia falar. Eu quero ressaltar o que já tem de belo. Né? Eu falo que uma das coisas que eu mais gostaria era de que todas as pessoas conseguissem enxergar o outro e a si próprio, né? Tanto é que eu faço isso muito em curso de automaquiagem, da forma que eu vejo, não assim com a minha lente e os meus olhos, porque também limita as pessoas, né? Porque eu tô cheia de história e de crença aqui por trás. Sim. Mas com a beleza que eu vejo o mundo. Sim, sabe assim? Faz muito sentido. Tipo, limpa. Todo mundo é bonito do jeito que é. É exatamente sabe? isso, porque o belo essa individualidade da pessoa. Então, exatamente. Assim, eu trabalho com isso todos os dias, constantemente. Só que até chegar aí nessa consciência de que eu trabalho com isso todos os dias, foi muito difícil, justamente por conta de tantas pessoas falarem que eu tava trabalhando com pecado. Isso, inclusive, deu uma bugada na minha relação com Deus na época, assim, porque eu seguia trabalhando, né? Então, tipo assim, tô sendo incoerente aqui, apesar de não sentir essa incoerência, de fato. E assim, Deus tá lá, né? Gente, mas eu não falei nada disso. Eu fico pensando nisso. Você acredita que eu fico pensando nisso? Tipo assim, não fui eu. Essa menina tá pensando na cabeça dela, de que é isso? Não, pelo amor de Deus, volta. Não faz isso não. E foi muito legal, porque assim, é aí que a minha história cruza com a Febracis, de forma muito, muito forte, porque foi muito forte pra mim. Eu fiz método CIS, não sou boa de data, de lembrar de ano, essas coisas, sou péssima com isso. Mas eu fiz o método CIS em Curitiba. E aí eu sabia que era um curso de inteligência emocional, eu já estava passando por um processo de coach. Então, assim, eu estava familiarizada ali com ferramentas e já tinha lido o livro do Paulo e essas coisas todas. E aí, quando eu cheguei lá, aí é aquela coisa da demanda, né? Como é que tá a roda da vida? Como é que tá o mas? E eu lembro que a espiritualidade estava bem, assim, capengando, profissional capengando. Tipo assim, várias coisinhas que eu não conseguia fazer uma ligação direta. Sabe aquela... Eu tinha muita dificuldade de integrar tudo na minha vida. Era o meu maior dilema. Era o que eu mais queria. Que você quer dizer, né? O integrar é unir todas as partes e me permitir ser feliz em todas as partes. Exatamente. Era tipo assim, era tudo muito dividido. Se eu desse mais atenção para uma coisa, porque às vezes a gente faz isso, né, justamente para equilibrar, era como se eu não conseguisse voltar para outra. Era muito difícil trazer esse sistêmico, assim, pra minha vida mesmo, integrar tudo, assim. E aí, eu lembro que a coisa que mais foi trabalhada no método CIS dentro de mim foi justamente essa integração do espiritual com o profissional. Que é algo que tinha sido rompido, né? Sim. E que era o dilema da minha vida. E que, tipo assim, por anos eu tinha deixado
pra baixo do tapete, literalmente, pra continuar vivendo em paz, porque senão eu Entendi. ia parar de trabalhar, eu ia procurar outra profissão, eu ia parar tipo assim, de fazer algo que me realizava como pessoa, Aham. sabe? E eu lembro que, tipo assim, veio como uma luz grande, assim, caiu uma ficha muito forte. Que eu não lembro exatamente, assim, o que falou, o que foi dito, ou como chegou em mim essas palavras. Mas que ficou muito claro do tanto que era ecológico o meu trabalho. Porque essa era uma palavra que se usa muito no Usa coach. muito. E eu gosto muito dela. Gosto muito dela, justamente porque você percebe o quão bem faz para todo mundo que tem em Isso. O volta. ecológico é bom pra mim e é bom pro outro. Exatamente. Então, não era bom só pra mim, porque eu tava realizada fazendo o que eu tava fazendo. Mas eu fazia o outro feliz. Eu fazia o outro feliz. Por que eu fazia o outro feliz? Porque o outro se sente melhor quando ele se vê no espelho. Se ele se sente melhor, o marido vai se sentir melhor porque vai achar a mulher mais segura, Sim. mais confiante. O filho também vai. Então, assim, é uma cadeia de melhora, sabe? Em torno de todo mundo. Nossa, muito interessante você tá falando. Quero até ver sua conclusão. Não. Do espiritual com profissional. Não, isso, tipo assim, virou chave pra mim. Porque eu Totalmente. voltei a me relacionar com Deus assim. Ah, então é aqui que tá. Eu não trabalho com vaidade do jeito que as pessoas falam. Não. Entendeu? E aí, é lindo você falar isso pelo... Olha só que interessante. Aí a gente acaba entrando no coaching, né? Amo. Mas olha só. Deus, ele nunca vai agir somente por você, para você. Foi pelo todo. Afinal, é por ele, para ele, pelo todo. Então, quando você conseguiu conectar com você mesma e aceitar que era bom, que era agradável, que era algo que você amava e te dava prazer, teve esse primeiro momento. Sim. Só que aí você não deu conta e teve que afastar de Deus porque houve outras vozes de acusações que te tiraram do caminho. Isso acontece em diferentes áreas da nossa vida, em situações da nossa vida o tempo todo. Então, vozes de acusação ou te afastam de você mesmo, mas aí você firmou, você falou, não, mas faz sentido, eu amo, eu gosto, isso aqui me realiza. Só que aí, ao mesmo tempo, você teve que excluir o outro. Teve que excluir Deus para dar conta daquele momento. Só que aí dá certo quando, se Deus envolve o todo, quando você tava aí você aceitou no método CIS que você também fazia bem pro outro, você volta a se conectar com Deus. Porque o Deus sempre vai trabalhar pelo todo. Não é só a Índia, só a Júlia. Ele faz os nossos propósitos cruzarem. Sim, exatamente. Então, naquele momento, ele foi capaz de te conectar de novo com ele. Que lindo isso. Não, e foi muito especial, porque depois tudo fez sentido. Sabe quando você volta igual, né? Eu fui para outro estado fazer o método CIS. Quando eu voltei para casa, eu morava no interior ainda, não morava em BH. Quando eu voltei para casa, eu falei assim, gente, como pode? Tipo, quando eu pegava no meu pincel, o tom era diferente. Mas é muito isso, assim, o tom virou diferente, ficou diferente. Eu percebi que eu tinha muito mais conexão com aquilo. E é muito bizarro, porque assim, fazendo memória, eu acho incrível fazer memória da minha história e ouvir isso de outras pessoas também, igual você fez da sua agora. Porque a gente sempre vai tendo insights diferentes daquilo que a gente vai vivendo. A sensação que eu tenho é que toda vez que é muito de agora, assim, eu consegui assimilar muito melhor o aprendizado sobre aquilo que eu trabalhava. A permissão. Eu permito, né? Olha que interessante. É a permissão. Porque, tipo assim, tecnicamente eu não sei falar o que é isso. Teoricamente eu não sei falar o que é isso. Tem grandes pessoas, né? Grandes pessoas que são artistas, mas não se tornam artistas, entende? Como assim? Tipo isso, elas não conseguem essa conexão real da permissão. Eu me permito, eu sou artista. Então, quantas pessoas desenham bem, pintam bem, mas não se tornam aquele artista porque não se permitem ser, apesar de serem. Olha que confuso. Tipo, eu sou, mas eu não me permito, então eu não me revelo. Mas na hora que você se permitiu, porque você tirou a culpa que foi colocada pela acusação sobre você, você tirou a culpa, logo você se permitiu. Na hora que eu permito, o tom fica diferente. É isso. O pincel ganha vida. Aí você se torna artista, porque o que você faz é arte. E aí é exatamente isso, porque, por exemplo, fazer uma beleza natural não é simples.
Não. Não é, tipo, Não usar mesmo. pouquinho produto. Qualquer coisa que você faz pesa. Aham. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita consciência de que eu sou muito boa no que eu faço. Sim, com Que eu certeza. faço muito bem feito. E não é só porque eu tenho uma super habilidade, eu tenho um super... Não, eu estudei muito pra isso. Aham. Só que antes do método CIS, literalmente, era como se fosse mais difícil chegar no resultado que eu queria. Sim, faz E aí, sentido. depois que aconteceu essa integração do todo, não muito legal, porque nem na nossa conversa a gente tinha falado isso. Mas isso que eu amo, que flui. Vai fluindo. As coisas começaram a assimilar muito mais. Então, assim, todo o conhecimento que eu busquei até hoje, que eu busco sempre, é como se, tipo assim, é isso. Flui. Entende? Sabe? É isso. Mas pensa bem, você tira a culpa e libera para permissão, a permissão de fazer bem feito, a permissão de dar certo, a permissão de se realizar. Então, assim, a gente pode trazer até para a física quântica, né? Então, assim, quando libera a permissão, tudo Você abre flui, espaço. abre espaço para se tornar a grande artista. Então, inclusive, a gente pode falar isso das outras pessoas de diversas profissões. Por que umas pessoas se destacam e outras não? A gente pode falar que o motivo, um deles é a autoestima, mas olha o quão profundo é a autoestima. Porque o tempo inteiro aqui nós estamos falando de autoestima. Sim, e o tanto que ela engloba tanta coisa. Ela engloba tudo isso, e não é tão simples. Então, eu tenho alta autoestima. Tá, mas então existe um histórico para você ter alta autoestima. Né? Existe uma construção desde a criança. E quando não foi construído na infância, nós somos provas disso, né? Que é possível construir na fase adulta. Com certeza. A partir dessa liberação, desse autoconhecimento, dessa busca. E aí se torna possível, né? E a gente vai até mergulhar, né? Mais agora na autoestima. A Pode gente falar vai mais e mais e mais sobre ela no seu trabalho. O que acontece? Quando eu era criança muito feia. Ah, não é possível. É possível. Não. Se eu vejo foto, eu não acho que é uma criança bonitinha, não. Mas você se via assim? Eu era chamada o tempo inteiro disso. Eu ouvia isso. Entendi. Eu Olha lembro a acusação de novo, hein? Olha só que loucura. Eu lembro que eu trabalhava no salão. Aí eu tinha uma vizinha que morava na rua de baixo, que toda vez que ela ia no salão, ela ia no salão toda semana, tá? Sim. E todas as vezes que ela ia no salão, ela falava a mesma coisa. Não tem uma vez que eu te olho que eu não fico chocada. Nunca imaginei que uma menina feia daquela ia ficar bonita igual você ficou. Gente. Falava desse jeito. Simpática. Deus a tenha. Ela faleceu tem um tempo. Mas ela era uma querida, assim. Sabe essa pessoa super sincera? Uma querida, tipo assim, ela não... dificuldade com super sinceridade. É o jeitinho dela, assim, ela não fazia pra me ofender, eu não sentia isso, não. Sim. Ela realmente mostrava espanto, porque eu juro, ela mostrava espanto, era muito louco isso, assim. Aí tinha uma outra vizinha lá também, que também era cliente de cidade pequena, né, todo mundo frequentava o salão. Todo mundo conhece todo mundo. E aí, ela falava assim... Índia, mas você era arteira demais. Aí te vê calminha desse jeito hoje, que eu não sei o quê. Então, assim, eu não tenho muita lembrança da minha infância. Eu sei de muita coisa que me contam, né? Que eu ficava andando pra baixo, pra cima, só de calcinha, igual... Só tinha primo homem, então eu queria ficar igual eles, calcinha suja. Ia pra padaria lá embaixo, longe, toda suja e não sei o quê. Bem homenzinho, assim. E aí, eu cresci isso, né? Com a autoestima ferrada, sem saber que tava. E pra mim era muito confuso, porque quando eu entendi que eu trabalhava... E eu não sei, porque pensa que eu sou uma pessoa que desde os meus 15 anos, eu mergulho dentro de mim. Né? Meu processo de autoconhecimento, ele começou muito cedo, através do meu caminho de discernimento vocacional. Né? Por um viés religioso e tudo mais, mas assim... inteiro pra dentro de mim. Porque eu aprendi que o conhecimento de Deus passava pelo conhecimento de mim. Perfeito. Então eu precisava me conhecer para conhecer o Deus que habitava em mim ali. E aí é muito louco perceber isso tudo assim, porque eu não sei em qual linha de autoconhecimento que eu estudei isso, que eu vi, que eu trabalhava com aquilo, que tipo assim, que a minha missão, né, vamos dizer assim... O amplo, o macro, o que eu faço na vida eu trabalho pela cura do outro que me cura. Sim. Entendeu? Sim. Tipo assim, é basicamente como todos os encontros da vida. Eu me encontro com você, a gente se conecta pra gente se curar. Sim. E os encontros da vida acontecem por isso. Então, profissionalmente, o meu encontro com a minha profissão
era pra ele me curar. É pra me curar. Então, tipo assim, eu trabalho a autoestima do outro porque e logo eu preciso... eu me trabalho e eu Exatamente. me curo. Só que isso pra mim também era uma coisa muito... Sim. Longe? É porque minha autoestima é ótima. Entendi. Pensa, desde de muito tempo eu me vejo uma mulher bonita, eu me vejo uma mulher interessante, inteligente, interessada. Então, assim, eu tenho uma autoestima muito boa. Mas é aquilo, né? Hoje, a criança ferida com a autoestima bem baixa continua viva dentro de mim. Aham. Só que eu não conseguia entender isso de fato, não, né? Depois de um tempo e de bastante processo, estudo, entendimento, que eu fui perceber isso, que o trabalho de toda essa vida que eu faço agora como adulta é pra curar a criança índia ferida, né? Porque realmente, tipo assim... Mas é muito interessante a gente pensar que, olha só, eu faço exercícios diários pra manter minha autoestima elevada, Olha porque não é uma coisa... Eu tenho autoestima eu alta. treino Eu treino a minha autoestima, exatamente. Sim. Porque não é uma constante. Não. Tem dia que a gente acorda se sentindo Não assim, E vai péssima. depender até mesmo dos gatilhos emocionais daquele dia. Totalmente. Então, se cutucaram na minha ferida, né? Cutucaram na ferida dessa criança, eu vou, opa, isso aqui me machucou. Reação. E aí, aquela autoestima daquele dia é como se tivesse um termômetro, Exatamente. tá? Temperatura baixa. Tá baixa. Então, assim, é aquilo que, né, a gente vai falar muito, mas é o que eu falo muito, que eu acredito que a autoestima é movimento. Sim. Né? Eu gosto de associar muito isso com aquele negocinho que a gente vê no hospital, quando a pessoa tá sendo monitorada. É cardiograma, sei lá, esse negocinho. Vocês estão entendendo, vocês estão ouvindo, vendo, é isso aí. Que quando você tá vivo, como é que tá o negócio? Movimento. É movimento. Quando você tá morto, tá... Não existe isso. Então, autoestima pra mim é igual tudo na vida, é movimento. Então, assim, trabalhar com autoestima hoje, eu tenho muita consciência do tanto de cura que é pra mim. Tanto é que o sentimento que mais eu tenho em relação ao meu trabalho hoje é gratidão. Porque todo o contato que eu tenho com a minha cliente, hoje em dia, né, eu faço atendimento em domicílio. Sim. Então, eu tenho a oportunidade de estar com as minhas clientes de forma muito mais íntima. Porque pensa, eu vou te atender na sua casa, no conforto do seu lar, num lugar que você se sente segura. E aí você encontra comigo lá, com uma energia que dá match com a sua, né? Porque se a pessoa chega a marcar comigo, é porque ela já ouviu alguma história, ela já me acompanha ali na rede social e já tipo, olha, eu gosto do jeitinho dela e tudo mais. Então, assim, já tem uma prévia, né? de uma conexão ali. E aí ela se sente mais segura e mais aberta. E a gente sempre chega nesse ponto da autoestima. E é muito interessante porque existem clientes que eu falo muita coisa, existem clientes que falam muita coisa pra mim. Em ambos os casos, é tudo pra mim. O que sai da minha boca, o que sai da boca dela. Sabe aquela coisa tá aberta pra receber. Mas sabe quando você pega, tipo assim, você se pega dando um conselho? Aí você fala assim, aí do nada, isso aqui era pra mim, meu Deus! Tipo assim, veio na hora certa. Gente, como eu não tinha pensado nisso antes. É muito isso meu trabalho hoje em dia. Então, assim, o sentimento que eu tenho é de gratidão, né? Eu tenho muita consciência de que eu podia trabalhar com qualquer outra coisa, em qualquer outra área, que eu ia conseguir trabalhar a autoestima das pessoas, assim, eu ia conseguir ser esse elo em relação à autoestima, porque eu sei que é o que eu mais preciso curar na minha vida pra viver essa integridade que eu tanto busco, sabe? Que tanto é importante pra mim. Então, ter a oportunidade de fazer isso num trabalho de muitos anos que me realiza tanto é muito gratificante. É muito gratificante. E é muito engraçado porque, assim, eu já fiz, né? Eu já fiz formação em coach, já fiz vários outros cursos paralelos, assim, de espiritualidade, não sei o quê. E eu nunca senti necessidade de migrar. Sabe que às vezes dá um bug, assim? Tipo, nossa, isso é incrível, eu quero fazer isso agora, porque isso faz todo sentido pra mim. Não, você só ficou mais forte. Cara, é impressionante, porque eu falava isso muito, muito, muito com a Laila na época. Que era muito engraçado, porque eu realmente não sentia necessidade. Tipo assim, eu amo astrologia. Então, eu já li, já estudei muito. E, sabe, assim, nunca senti necessidade de trabalhar com nenhuma terapia holística, por exemplo, que eu sou apaixonada. Uhum. Por quê?
Porque eu consigo integrar isso. Tipo, quando eu fiz o coach, eu fiz 2 processos de coach, fiz formação, fiz outros cursos na Febracis. Só fortaleceu algo que você já tinha encontrado. Exatamente. E aí eu percebo ainda mais o tanto que eu tô no flow. Sabe o estado de flow, Sim. assim, que você entra? Que as coisas só vai chegando e vai encaixando, vai chegando e vai encaixando. Vai fazendo sentido, você só vai caminhando e tudo vai dando certo, você vai integrando. E você vai vendo resultado. Totalmente. Sobretudo resultado. Não, sobretudo resultado. Que é nítido. Nossa! O resultado de feedback de cliente, de retornos, né? Tudo. Quando que a gente sabe que a gente tá dando certo? Em algo, profissionalmente falando até. Quando tem um retorno. Quando existe ali... Então, é igual muitas pessoas trabalham muito para colocar a pessoa para dentro. Mas esquecem, então, um cliente para dentro, né? Uma pessoa para dentro. Mas depois que ela entra, será que eu consigo vender para ela de novo? Como que eu tenho um feedback positivo? Quando essa pessoa volta para mim. Então, significa que deu certo. Já é um feedback. Quando ela volta, significa que deu certo. Significa que eu trabalhei bem, né? Significa que o que eu entreguei foi bacana. Então, já é naturalmente. Então, olha o número de retornos, né? Não, isso é uma coisa incrível, assim. Porque, principalmente depois que... Eu nunca tive medo de recomeço, né? Então, eu saí do interior, vim para Belo Horizonte. Assim, sem conhecer ninguém. Sem ser conhecida por ninguém, saindo de algo muito confortável, porque em Apim eu era a melhor remunerada, eu tinha a melhor carteira de cliente, eu tinha agenda cheia a semana inteira. Mas quem sabe construir, constrói em qualquer lugar. E assim, eu sempre soube disso. Internamente. Não era uma coisa tão... Eu fui mais audaciosa do que consciente. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Na época. Fui mais audaciosa do que consciente. Sim. Eu, tipo assim, tudo bem. Se eu tiver que começar, tudo bem, não tem problema não. Ninguém morre por causa disso. Vamos começar de novo. E era muito legal, porque assim, como eu sempre fui muito responsável profissionalmente, assim, justamente por amar o que eu fazia, por entender que aquilo, que existia todo um processo de cura de mim, do outro, essa integração, essa ecologia que existia, eu já tinha consciência de tudo isso quando eu vim pra BH, eu falava assim, gente, difícil não vai ser. Entendi. Pode ser demorado, mas vai ser um negócio assim, tranquilo. E é muito louco como que a coisa, você cocria aquilo, né? Totalmente. Foi muito mais tranquilo que eu imaginava. E talvez por causa dessa pré-conexão, né? Sim. Todo esse histórico. E aí a gente vai entendendo por que as coisas vão acontecendo, que nada é coincidência, que você vai meio que se preparando pra tudo mesmo, né? E assim, eu vejo, é interessante você falar, né? Eu fui muito mais audaciosa do que consciente. Porque muitas pessoas, mas no fundo, você era consciente. Sim, o problema é quando a pessoa dá um pulo, né? Achando que está sendo consciente, aí, enfim, eu vejo isso muito. Pessoas que dão um pulo na hora errada, e eu acho que o que te ajudou muito foi exatamente a ter uma base, que por mais que foi mais audaciosa que consciente, mas já existia consciência. O problema é quando não tem consciência. E eu ainda dou um pulo audacioso, então o que eu vou acontecer? Plá! Vou cair, vou machucar. Bonito. Né? Então, assim, e quando a gente fez uma vez bem feito, a chance de fazer novamente é enorme, porque a mentalidade que te conduziu a fazer bem feito a primeira vez será a mesma que vai te conduzir para fazer da segunda vez e da terceira. O que nós não podemos ser, né, viciadas em recomeço. Né? Então, existem pessoas viciadas em recomeço. É diferente, porque ela tá vivendo uma crença negativa. Agora, eu vou para algo novo, eu vou me jogar para um novo tempo, igual você, um novo mergulho profissional. E aí, eu ainda tenho consciência, a chance de dar certo é muito grande. Não, foi o que aconteceu. Eu costumo dizer, assim, que o crescimento que eu tive foi assustador e esperado. Assustador porque foi muito antes do tempo que eu achei que seria. Sim. Porque, na minha visão extraordinária, é muito aquela quinta potência, sabe? Assim, eu tinha uma visão, né? Tipo, 5, 6 anos, eu estaria onde eu estou em 3. Olha, adoro isso. Sabe? Mas bem isso mesmo, assim. De, tipo assim, de perceber que hoje em dia... E é muito louco isso, porque eu vou falando um trem e vai vindo outras coisas. Eu trabalho muito com marca de moda. Então, é contato com modelo. É um contato muito mais frio.
talvez. Ou deveria ser. Se fosse outra pessoa que não fosse eu, né? Porque se tem um trem que eu sou é quente. Exatamente. Então, não sei ter contato frio com ninguém. E é muito interessante porque as modelos que eu maquio nessas produções, elas viram minhas amigas. Olha. Assim, por quê? O cara, não é porque a marca me contratou, um Por CNPJ, causa dessa conexão, né? que eu trato ela de qualquer forma. Igual acontece, né? Muito, infelizmente. Eu trato como se ela fosse minha cliente. Eu quero saber como ela tá, eu quero saber se ela tá se sentindo bem. Graças aos conhecimentos que eu tenho de coloração pessoal, visagismo e várias outras coisas, eu consigo pegar o briefing da campanha, eu consigo pegar a beleza que foi pensada para aquela campanha e traduzir. Então, tipo assim, obedecer na marca sem fugir da essência da modelo. Da modelo. Muito e aí, legal. quando ela vai fotografar, ela se sente muito mais confiante, ela se sente muito mais bonita. Aí você coopera pelo todo, aí de novo. Aí, tá vendo? Mas é um negócio que é assim, no automático. Se eu as não pessoas... faço pensando nisso, eu só faço. Só faz. E aí a dona da marca vê e me contrata pra poder maquiar ela. E aí vira minha cliente também. Então, tipo assim, é um negócio muito... de todo mundo ali, assim, envolvendo todo mundo, sabe? Você já deve ter me ouvido já falar isso, até estando aqui na Febracis, mas eu sempre falo assim, ó, é um quebra-cabeça invisível, onde as coisas vão se conectando, né? Eu acredito que o autoconhecimento traz muito isso. Mas é impressionante, assim, eu acho que um aprendizado que eu tive, que eu falo muito nem tudo é sobre você. E quando você entende que nem tudo é sobre você, mas que envolve o todo, aí você naturalmente coopera para o todo e você recebe em troca, que é o nosso lema do Crescer e Contribuir. Se eu entendo que nem tudo é sobre mim, né? E aí, maravilhoso. Olha aqui, porque é o seguinte, beleza, todos nós estamos em busca da nossa autoestima, né? Da nossa, em ser aceitos, amados, importantes. Mas beleza, ok, a sua caminhada, a sua jornada é linda e merece toda a atenção, mas nem tudo é sobre mim. Porque quando eu acho que é tudo sobre mim, Nossa, deu ruim. Demais. Agora, quando eu entendo que nem tudo é sobre mim, mas que envolve o todo, aí é o tal do flow que você tanto diz, aí que as coisas fluem. Então, é o que você falou agora. Tudo bem, é sobre você, na hora que você tá lá como profissional, é sobre você ser uma excelente profissional, mas existe o outro, bem que eu existe faço, a campanha, existe a marca, e quando eu entendo que não é tudo sobre mim, mas é sobre o todo, eu coopero pelo todo e eu tenho resultado para o todo. Exatamente. E isso é também, de novo, para tudo na nossa vida. Num relacionamento, desde conjugal, um relacionamento, amizades, isso entra, Sim. relacionamentos profissionais, em tudo. E a relação com Deus está conectada com o todo. O tempo todo. Aliás, ele é quem tá ali. É o elozinho. É o elo fazendo o quebra-cabeça, né? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, Deus, tem horas que eu falo assim, Deus, deixa eu ver seu quebra-cabeça aí, porque essas peças aqui agora não estão fazendo sentido pra mim. Mas ele sabe. Ele sabe, né? E até pegando, então, o que você falou, assim, dentro do coaching integral sistêmico, eu acho que autoestima, a grande maioria já sabe o que é autoestima, né? Mas nada mais é do que você ter um senso de amor próprio, né? Exatamente. Aí tá, é simples, tá? Amor próprio, mas não é simples. O amor próprio não é simples, porque quem te ensinou sobre o amor, afinal? Quem que te ensinou sobre o amor? Como que você foi amada? Como que você foi amada? Como que te ensinaram, através de atos, palavras e ações, existiu amor para você saber se amar? Então, assim, e aí vem o sutil da nossa infância, né? Que determina as crenças positivas ou crenças limitantes. Aí vem o sutil. Tem pessoas que dão significados diferentes para a mesma coisa, né? É o que acontece, na verdade. Nós damos significados diferentes para uma mesma situação. Irmãos dão significados diferentes para a mesma situação. Então, tem pessoas que falam assim, Júlia, mas por que um filho X deu certo e Y deu errado se foi os mesmos pais? Gente, isso é a maior ilusão do mundo. Primeiro que eu não posso criar os meus filhos da mesma forma, porque eles são diferentes. Perfis comportamentais podem ser diferentes, né? O tipo de, não só de perfil comportamental, mas o ser deles, né? Aquilo com que eles se conectam, as habilidades podem ser diferentes, os desejos, enfim, a forma como eles manifestam ali na vida. Então, primeiro, não posso criar todos iguais, não vai dar certo. E segundo, tô ali, criando os meus filhos, na mesma linha de raciocínio, um deu certo, um deu errado. Cada um
recebe e dá o seu significado. Passa pelo seu sistema individual de crenças. Então não adianta, às vezes um filho X se sente amado de uma forma, existiu uma comunicação de amor que ele se sentiu amado, e dessa mesma forma o outro filho não se sentiu amado, né? Fora que tem os casos que é claro que não houve amor. Existem pessoas que viveram situações de crenças limitantes e traumáticas que foi claro que não houve amor. E tem, que é a grande maioria, que é uma bagunça. Houve amor, não houve amor, houve amor, aqui tirou amor, aqui eu ganhei, aqui eu perdi. E vai crescendo, e aí, eu sou amada ou não sou? Eu sou importante ou não sou? Eu sou aceita ou não sou? Né? Então, nessa caminhada, o coach integral sistêmico, ele vai fazer o mergulho, é como se fosse assim, a autoestima, ela vai te pedir um autorrespeito. Sim. Mas se você não foi respeitada, como que você se respeita? Como é que você sabe o que é respeito? Como é que você sabe o que é respeito? O que é limite? Exatamente. Então, tudo passa pelo esse sistema de crenças. Então, assim, a autoestima não dá pra gente pegar. A autoestima é se amar a si mesmo. Peraí, você vai puxando essa corda e vai vendo que tem muita coisa por detrás dessa história. Eu vejo, quando eu vou trabalhar, tem uma dúvida que eu quero tirar com você agora, aproveitar, ou seja, porque a ligação que eu faço é que existem vários autos, né? E a mãe dos autos, tudo é autoimagem. Tá. Faz sentido? É porque a autoimagem... Porque a sensação que eu tenho tipo assim, autoconhecimento é o pai. Entendeu? Tá, entendi. Sim. Mas a mãe, você disse que é autoimagem. É isso que você fala? Não é nem pai e mãe. Acho que não é nem essa comparação. Mas vamos pensar que o mais importante é o autoconhecimento. E aí, quando eu vou trabalhando a questão da autoestima, eu chego na autoimagem. É porque, na verdade, a autoimagem é a forma como eu me vejo. E eu só consigo me enxergar verdadeiramente como eu sou se eu faço um mergulho no autoconhecimento. Então, tá totalmente conectado. Sim. Eu não consigo descobrir a minha autoimagem verdadeira. Eu posso ter uma autoimagem deturpada sobre mim, sem o autoconhecimento. Então, eles estão interligados. Na verdade, eu preciso entender que existe como se fosse esses tripés mesmo, que vai me permitir chegar nessa autoestima, a clareza dessa autoestima. E você trouxe um exemplo, que também foi o meu caso, o permitir. Permitir enxergar quem eu sou, criar a minha real autoimagem e não o que disseram sobre mim. O que você foi acusada? Eu fui acusada de feia. Eu fui acusada de que, como assim, filha? Você ficou bonita assim? Logo, como assim? Você ficou bonita assim? Você tá me chamando de feia, né? Então, que eu era feia. Então, essas acusações vão criando essa sua autoimagem. Sim. E o pior, nossos aprendizados são sensoriais. Então, você, às vezes, não foi dito, mas foi sentido. Às vezes, não foi dito, mas a forma como a pessoa te olhou. Visão, audição, sinestesia estão criando os meus aprendizados. Sim. Então, às vezes, essa moça, naquela época, não falava nada, mas quando ela olhava, falava assim, nossa, né? Já estava dizendo para você, e o seu cérebro já estava registrando o significado daquilo, né? Então, isso acontece de diversas formas na nossa vida, criando essa autoimagem, né? A verdade é essa. Isso. E tá tudo ligado mesmo. Completamente ligado, entendi. Tudo. Perfeito. Então, assim, o que eu acho que o coaching integral sistêmico, ele contribui para a autoestima. Então, peraí, eu tenho que ter a percepção, aí volta para Deus, olha que interessante, do todo. O todo não é Deus, né? Então, quem cuida do todo não é Deus, então tá tudo conectado. A vida é sistêmica mesmo. Mas eu preciso de ter uma noção do todo, que é os meus comportamentos, né? Tudo aquilo que eu comunico, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, e os meus comportamentos me levam a ter alta autoestima ou me levam a ter baixa autoestima. Então, é como se fosse aquilo, afinal, você tá alimentando a sua alta autoestima ou alimentando a sua baixa autoestima? Júlia, mas como que eu sei? Quais são as palavras que saem sobre a sua boca sobre você mesmo? Quantas pessoas não recebem elogio, Índia? Quantas pessoas? Não, mas é porque... aquele famoso caso, né? Que linda sua roupa. Não, mas essa roupa é velha. Ela é velha. Nossa, ela assim tá acabada. Mas que bom. Não recebe. Fala assim, ai, obrigada. Por que precisa contar que é velha? Por que tem que se diminuir?
porque aprendeu a ser diminuída, né? Então vem aquela história. Então, que palavras que saem da sua boca, aí igual você trouxe, e que eu acho que alimenta muito o seu trabalho e faz ele ter grandes resultados. Sai palavras de gratidão, você manifesta gratidão, você sente gratidão. Ou você tá sempre se sentindo inferiorizada, tá sempre se comparando, está sempre se autodesaprovando, né? Então, todos os dias nós estamos fazendo essa escolha de ter alta autoestima ou baixa autoestima, a partir das palavras que saem da minha boca. E quando até mesmo o meu corpo, o que o meu corpo tá dizendo? Se eu não me cuido? Um cuidado mínimo, esse autocuidado mínimo de não vou sair daqui com a olheira, sem lavar meu rosto oleoso, cabelo sujo. Se eu não tenho um autocuidado mínimo, eu estou comunicando e eu vou alimentar a minha baixa autoestima. O meu corpo, a forma como eu manifesto o meu corpo, não só de gestos, mas a forma como eu cuido da minha autoimagem, vai determinar se eu estou alimentando ou não minha autoestima. Então, é comunicação. Ou, tudo bem, não comunico, mas eu penso. Uhum. Às vezes eu tô linda, maravilhosa, toda poderosa. Não é a mesma, né? A comunicação é um pouco mais forte, mas a energia que ressoa dentro... Aí vai dar a mesma coisa. Então, às vezes eu estou linda, tô toda montada, mas eu tô pensando assim, não acho que ficou bom o suficiente. Uhum. Ou então assim, não era da cor que eu queria. Ou então, ou seja, aquela busca de perfeição insuportável, que cansa esse autoflagelo. Ou então, simplesmente assim, não adianta. Fulano tá muito mais bonito que eu. A comparação, né, que atrapalha muito. Então, não existe nunca o quê? A satisfação. Mas sempre um sentimento de insatisfação. Não vai o quê? Me levar para minha alta autoestima. Então eu posso estar linda e não estar enxergando isso. Por quê? Porque eu não estou pensando, logo eu não estou sentindo. Porque o que eu comunico eu penso, o que eu penso eu sinto. E quando eu não sinto, aí eu sentir autoestima. Baixa ou alta. Né? Então, eu acho que o que o coaching contribui é nessa matriz que a gente chama de matriz de crenças. Eu preciso de comunicar autoestima. Eu preciso de pensar algo que me leva a ter autoestima. E eu preciso de sentir, deixá-la... Aí vem a sua permissão, né? Eu preciso de permitir sentir autoestima. E aí sim a autoestima passa a ser real. Mas como você disse, a gente vai entrar nisso agora de uma forma cíclica, né? Um movimento. E aí, antes de entrar, só queria contar que ontem eu tava pensando, né? Eu tava querendo fazer uma chamadinha, assim, pra falar com a galera do Instagram, que eu ia estar aqui hoje e tal. Só que eu esqueci completamente qual foi o gatilho que me deu pra pensar no que eu ia falar em relação à autoestima. E eu fiquei até agora, nesse exato momento, sem lembrar. E aí, o que você tava falando me lembrou. E veio. E eu preciso compartilhar agora. Com certeza. Eu tava me arrumando pra trabalhar e eu tinha combinado. Eu treino sempre de manhã cedinho. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã no máximo. E aí eu tinha combinado com meu amigo que a gente treina junto pra treinar de tarde, porque ele começou a trabalhar mais cedo e eu tinha cliente também, então tava arrumando pra trabalhar, não tinha treinado e tava pensando. Estou animada para chegar em casa e treinar. E assim, pensa que isso é uma coisa... Hoje, pra mim, isso é ok. Mas há 2 anos atrás... Se tinha uma coisa que eu não fazia, não queria fazer na minha vida, era atividade física. Eu não era a pessoa da atividade física, nem... Não, mas assim, Hoje não você mesmo. Não vive sem. Hoje eu não vivo sem. E aí, é muito da motivação, né? Que eu vou falar do que eu acredito muito de autoestima nisso, né? Minha autoestima, eu achava que era super boa, independente. Tipo assim, eu tinha lá algumas insatisfações com o meu corpo. Não era nada, tipo, extremamente gritante, algo que me incomodava demais da conta. Porque eu sempre fui muito truqueira também. Então, assim, ainda tava ótimo. O resultado final não é perfeito, nota linda. Sabe assim? Eu sempre fui essa pessoa, assim. Mas eu não me cuidava. Sabe esse processo, assim, de tirar um tempo para mim. Tô fazendo alguma coisa pra Índia. Entendi. Sabe? Pra mim. E aí é muito louco, porque quando você tá bem, e aí é muito dessa questão da comunicação. Olha pra você ver, até nisso a gente acha que tá fazendo errado, mas vai fazendo certo. Eu comunicava tanto que eu tava linda, que eu tava ótima, que eu sou linda, que eu não sei o que sou saudável, que uma hora foi acontecendo, a chavinha foi virando, e quando eu menos esperei, eu consegui ter prazer em fazer atividade física, que pra mim antes era um suplício. Olha que legal, você associou a crença à rotina.
uma crença nova só se sustenta com a rotina. Ó, Então, você trabalhou na crença, o eu sou, a sua identidade, só que você depois associou a rotina. Nessa soma, você teve sucesso. muito, porque hoje é uma coisa assim, que eu faço com a motivação certa, Aham. sabe? Que antes eu fazia por obrigação. Então era sempre um suplício. Nossa, ai, pelo amor de Deus, pra academia, meu Deus do céu. Ai, porque eu era cobrada. Aham. Que você tem que fazer alguma coisa, você precisa praticar algum exercício físico, você precisa melhorar, e nananana. Então eu ia pela obrigação. E hoje não. Eu vou porque. É muito engraçado, porque eu lembro exatamente que eu ainda não gostava de nada de exercício físico. E aí eu tava andando com duas amigas na Lagoa Seca. E aí a gente deu um trotinho assim. Aí liberou endorfina. Aham. Na hora que foi muito louco, porque eu senti o hormônio assim no meu corpo. As meninas continuaram andando, eu só parei assim, elas olharam pra trás, me viram, eu preciso só de um minutinho. Eu parei assim e eu só colocava no meu coração e falava assim: Índia, guarda esse sentimento, guarda o que você tá Olha que sentindo, legal. porque eu quero que você lembre disso quando você querer desistir. Guarda. E eu fiz desse, tipo, Aham. elas estavam vendo. A Bárbara me fala isso. Eu acho bonitinho que a gente não faz atividade física junto mais. Mas toda vez que ela me postando alguma coisa de atividade física, não sei Ela o quê, curte. ela fala: Índia, você é meu orgulho. Aí eu falei: eu amo ser o seu orgulho. Porque eu fiz isso, eu sabia que eu precisava guardar aquele recurso pra mim. Porque Perfeito. eu falava assim, eu preciso sim, eu preciso Pra lembrar querer sentir que eu de novo. sinto isso, porque eu quero sentir isso mais vezes. É muito bom. É. Como que eu não gosto de fazer alguma coisa só porque, assim, é um pouquinho de esforço que eu tenho que fazer. Ó, pra você ver como é que a gente Aham. é sabotador, né? Um pouquinho de esforço que eu tenho que fazer pra não sentir isso. Isso é maravilhoso, tipo, infinitamente melhor. Sim. Então, assim, aí voltando na questão da autoestima e do movimento que eu acredito que ela como que é muito essa espiral mesmo, né? Que é o que eu vou falar agora. É um negócio que é de dentro pra fora, de fora pra dentro. Totalmente. Com certeza. Uma coisa, assim, que sempre me incomodou muito, porque hoje em dia eu tenho muito mais do que propriedade teórica pra falar Uhum. disso, no sentido, assim, embasamento científico, livros e não sei o quê, porque eu não sou a pessoa do embasamento de nada, no sentido de não guarda a data que eu fiz qualquer coisa 3 dias atrás, eu vou guardar nome de livro, autor que eu li alguma coisa. Mas assim, eu tenho muita clareza de que conhecimentos chegam até a mim. Sim. E eu absorvo eles muito bem. Exatamente. Apesar de não absorver a biografia que vem. Mas eu Aham. absorvo bem. Mas assim, com base mesmo na minha experiência, no meu trabalho, sempre me doeu muito as pessoas falando que quem trabalha com beleza trabalha com algo fútil. Uhum. Eu sempre escutei isso, e isso sempre Sim. me incomodou, assim, porque eu via zero futilidade nos meus atendimentos, nos atendimentos das minhas colegas que trabalhavam com a mesma coisa. Porque era uma troca muito legal, assim, a cliente sentava na cadeira, ela não se sentia bonita só, ela se sentia bem. Entende? Que é uma Sim. coisa que vai além da aparência Sim, física. total. Ela não precisava sair do salão, eu lembro disso assim muito. Tinha cliente que às vezes não precisava sair do salão com o cabelo seco. Sim. Às vezes fazia uma hidratação e ia lá pra bater um papo, pra lavar Eu um de cabelo. dentro pra fora, né? É de dentro pra fora, de fora pra dentro. Então, assim, é muito. Eu acho que é ter uma mentalidade muito pequena. E as pessoas que pensam nisso, eu convido de olhar de forma mais ampla. Até no que você sente quando você faz alguma coisa por você. No quesito buscar externamente. A autoestima não tem nada a ver com comprar uma roupa nova, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo. Mas tem tudo a ver também. Sim. O que eu não quero é que fique claro que não é uma coisa só, é um monte de coisa. É um monte de Entendeu? coisa. Aliás, Tipo assim, olha o tanto você que a gente tá comprar- falando exatamente, e tudo é autoestima. Você comprar uma blusinha nova pode te ajudar na sua autoestima? Depende. Sim ou não? Depende da motivação? Depende. Né? Da mesma forma que se você for fazer um processo de autoconhecimento lá, você tá passando por uma ferramenta, não sei o quê. Dependendo do seu estado ali e daquilo que você for trazendo, ou do quão honesto ou não você for com você naquele momento, você tá trabalhando bem sua autoestima? Você tá fortalecendo ela ou você não tá fortalecendo ela? Que é o que você falou, né? O que eu tô alimentando?
Então, assim, tudo depende muito da sua motivação, daquilo que você Com certeza. tá trazendo, né? Então, assim, eu acredito muito que várias pessoas hoje em dia, e isso é o meu papel, é o que eu faço. Pessoa que me procura, que o mínimo que eu sinto, assim, é muito raro, mas acontece. Sim. Que só tá querendo ficar bonita porque quer ficar bonita e porque quer parecer bonita. Entendi. Ali é o meu lugar de trabalhar, não é? Aham. Eu vou deixar ela linda do jeito que ela quer. Mas eu vou fazer ela entender também, porque eu vou entrar na mente dela. E De você alguma percebe? forma, eu percebo. É nítido. Olha que interessante. Muito nítido. Nítido, muito nítido. Mas uma sementinha eu planto. Porque assim, eu não tô pra converter ninguém também não, tá, Júlia? Não, até porque a pessoa Nunca só é convertida fui. se quiser. Se quiser, exatamente. Não tô pra converter ninguém, não tô pra pessoa acreditar no que eu acredito, nada disso. Tipo assim, não, mas você não... Como assim você não vê beleza em você? Porque é o que é mais comum. É o mais comum. Ah, não, Índia, mas eu não sou bonita. Não, Índia, meu nariz é feio. Não, Índia, minha boca é muito grande. É mesmo, e as pessoas ainda devem sentar na cadeira e apontar o defeito, né? Ó, eu quero que você corrija isso aqui, eu quero que você afine meu nariz, eu quero que você aumente a minha boca, eu quero que você... percebi isso desde sempre. E, inclusive, nos cursos que eu participava, né, que eu fazia para aprender coisas de maquiagem, eu percebia muito que era nos ensinado que a gente precisava chegar e perguntar para cliente assim: o que você não gosta? Entendi. Porque, segundo Pra você eles, esconder. era muito mais fácil, porque a pessoa tem rápido, ela fala mais rápido do que ela não gosta. E de fato é. Ah, não, eu não gosto de jeito nenhum de batom vermelho. Eu vou saber que eu não vou fazer um batom vermelho nela, uma boca vermelha nela. Mas eu não gosto do fácil, não. Então eu prefiro, né? Então, tipo assim, eu chego perto dela, primeira coisa que eu pergunto: o que você acha mais bonito, assim, em você? Qual que é a parte o contrário, adorei. Total. E, tipo assim, eu constranjo a cliente a encontrar algo que ela veja que ela defeito. Não, eu deixo ela constrangida de vir falar entendi, assim, de falar algo feio. Algo feio. Aí fica com vergonha. E eu acho ótimo. Porque é a intenção. É o objetivo. Então, tipo, não vai falar feio comigo, não. Você é linda, você é perfeita. Pra que você... não, para. Teve uma vez que isso foi muito forte, assim. Eu fui ministrar um curso profissional. E aí, um pequenininho, tipo, tinha 3 alunas. Uma consultora de imagem e 2 maquiadoras. E foi muito especial pra mim, porque foi um curso... Depois de muitos anos sem ministrar curso, porque eu ministrava muito curso em APIM, mas aquilo, né? A gente vai começando, né? Escadinha. Então, eu fui ministrar esse curso ano passado. E eu lembro, Júlia, que eu fiquei agarradíssima numa parte que eu quis incluir no curso, que era de análise facial. O curso estava pronto, eu já ministrei ele várias vezes, várias vezes. E você sabe como é que você ministra o mesmo curso várias vezes? Tipo assim, você sabe o que você tem que fazer. Tá ali pronto. O PowerPoint estava pronto, tudo pronto. Mas eu casquetei de inserir um trem no curso e tá bom. Pois eu fiquei assim, um tempão, eu não conseguia desenvolver o slide. Falei, tá, não tem problema não preciso do slide. Eu sei que eu tenho que falar, eu vou no flow. Chegando lá, eu lembro que foi chegar na hora de fazer de inserir esse conteúdo, eu simplesmente buguei. Porque eu falei assim, eu não sei o que fazer. Aí eu fui pro banheiro. Fui pro banheiro e falei com Deus assim, se vira. Porque foi você que colocou isso na minha cabeça. Eu não sei o que eu vou fazer, não. O que eu vou fazer com esse povo que tá aqui? Pagou caro pra estar aqui. Ele só... Assim, é muito engraçado porque eu falo, mas eu não escutei isso. Tipo, vai tranquila que você vai saber o que você vai fazer. Eu senti isso, você entende? Sim, total. Eu não ouvi, eu senti. Não foi voz audível. Não, mas eu senti tranquilidade. Aí eu saí de lá, isso assim, eu fico emocionada só de lembrar dessa cena. Eu saí de lá, eu ministrei o curso num salão de um amigo meu. Aí eu coloquei elas todas perto, assim, tipo, colada no espelho. Porque eu queria que elas fizessem a análise facial delas, né? Quando a gente fala de análise facial, é literalmente as feições, assim, as proporções, tipo de nariz, tipo de olho, tipo de boca, formato do queixo, para elas entenderem bem a partir do delas. Sim.
E eu coloquei elas, tipo assim, joelho colado no espelho pra que elas não tivessem como ficar olhando, reparando uma da outra. Entendi. Eu queria que elas olhassem pra elas Só ali pra naquele elas. momento. E aí, me veio de colocar a frequência do amor. Fui lá no YouTube. E isso tudo assim, Júlia. Uhum. Foi Cabeça a indo. mil. Foi indo. A Renata, que trabalhava comigo na época, tava lá, tipo assim, sem entender nada. Mas assim, ela tava entendendo que era alguma coisa que veio de cima e que ela não ia questionar nada e que... E beleza. Eu falei, apagar as Fingindo que luzes, tava no tá tudo script. certo. Apaguei as luzes. Aí eu tinha um olhinho essencial de peppermint, hortelã-menta, sei lá. Que ele limpa bem, assim, Uhum. tipo um Vick, sabe? Sim. Aí eu senti de dar o olhinho. E eu ficava o tempo inteiro pra Deus assim, o que você tá fazendo? Aí eu só ficava pensando assim, como que eu vou fazer isso aqui se conectar com a parte prática do negócio? Tipo assim, que Uhum. conexão que vai existir que eu não tô entendendo. Mas tá bom, vou fazer. Tô mandando, vou fazer. E aí eu fui, peguei o olhinho, pus na minha mão mesmo pra poder não desconcentrar elas assim. Pedi pra elas fecharem os olhos e sentir o olhinho. Uhum. E pedi pra elas começarem a se olhar fora do olho. Então, tocar, sentir mesmo, pegar. Porque existiam muitas maneiras de se enxergar sem ser através do olho, do Uhum, olhar, né? uhum. Só desse sentido. Eu queria que elas experimentassem todos os outros sentidos, assim, o máximo de sentido possível, sem ser o olhar, que era o óbvio. Uhum. E que era sujo, assim, né? Podia ter remelinha, algum Entendi. incômodo, lente de outras pessoas e nananana. E aí me veio, assim, de forma muito fluida, começar a falar sobre isso, assim, né? Que era justamente para elas tocarem, para elas perceberem cada centímetro mesmo, textura da pele, nariz, boca, olho. Vai se tocando e vai se tocando. E fui conduzindo o momento. Quando então, elas ficaram boa parte com o olho aberto, se observando, e boa parte com o olho fechado, se observando também, só que com o olho fechado. Quando acabou, eu acendi as luzes e eu pedi para elas compartilharem comigo como é que foi a experiência, o que elas sentiram de diferente, se foi, né? O que foi para cada uma delas. E assim, do primeiro ao terceiro relato, que foram 3 alunas, eu fui tocada do início ao fim. Porque o que todas elas falavam, cada um do seu jeito, era assim, Índia. Eu achava que meu nariz era muito grande. Só que depois que eu fechei o olho e que eu percebi o tamanho do meu rosto, ele é muito proporcional com o meu rosto. Olha que interessante. Ele não é grande, não. Ele é perfeito pra mim. Quando eu escutei aquilo, a minha vontade era, tipo assim, de sair correndo na rua gritando. Deu certo! Era isso, meu Deus do céu! Era, tipo, acabou, pra mim acabou. Podia acabar o curso ali, tava tudo ensinado já, tudo que elas precisavam saber, elas já sabiam. Mas, assim, muito disso, sabe? A gente se limita muito quando a gente vê só o externo. Sim, com certeza. Da mesma forma que a gente também se limita olhando só pra dentro, porque não existe só dentro, é a integração que eu falo. Então, assim, essa ideia do movimento, que pra mim é autoestima, ela vem num todo muito grande, entendeu? Não adianta só você cuidar da sua aparência externa pra você se sentir bem, porque se você não estiver bem por dentro, você não vai estar bem. Você Não pode fazer o que você quiser. Você pode ir lá no Pitangui transformar você inteira, de cabeça aos pés. Quantas pessoas vivem isso Fazem de forma isso o tempo prática? inteiro. Estão mexendo no externo e o interno não muda e não tem jeito. E não vai. E estão vivendo sempre a insatisfação, a comparação. Exatamente. E por aí vai. Mas uma coisa que eu vou contar, uma história de uma cliente minha, que foi o que mais, assim, sabe quando você, tipo, tá vendo? É isso. Sabe assim? É isso mesmo. Olha só que interessante. A cliente, ela engravidou na pandemia. Sim. E aí ela pariu, depois de uns 4 meses, ela me chamou pra poder ir na casa dela, pra poder pintar o cabelo dela, que ela tava se sentindo mal, não sei o quê, a autoestima dela tava muito baixa, Muito então, comum, não sei o quê. né? Pós-parto. Puerpério. Cabeça Muito da comum. mulher, é uma loucura, né? Desculpa. E aí, eu achei muito legal, porque, tipo assim, eu percebia uma mãe muito feliz, Sim. extremamente realizada, mas uma mulher caindo aos pedaços. E eu fui
fiz o que ela pediu, cortei o cabelo dela, pintei, que é uma coisa que eu não faço, né? Sou maquiadora, mas eu abro exceção pra algumas pessoas muito pontuais, principalmente nesses casos. Então, tipo assim, né? É aquilo. É o que te move, né? É o que me move. É. Exatamente. Faço o que for preciso ali. E aí, quando eu terminei o trabalho, eu lembro que eu não fiz nem maquiagem nela, não. Tipo assim, passei uma máscara de cílios, um corretivo, um gloss, um blushzinho, tipo nada, meio que preguicinha. Nada, nada demais. O tanto que essa mulher ficou emocionada e se sentiu maravilhosa. E a sensação que eu tive, muito nítida, é de que a mulher revigorou dentro dela para que ela desempenhasse um papel de mãe ainda mais feliz. Perfeito. E completa. Perfeito. Entende? Então, assim, nesse momento, eu lembro que eu até escrevi uma legenda sobre isso. Eu tava relendo ela agora mesmo. E eu ficava pensando assim, gente, não, que coisa bonita que eu escrevi. E é muito engraçado porque vem um insight, assim, que a gente não percebe, vai entrando no flow. Mas é justamente isso, assim, como que é de dentro pra fora? Uma coisa que eu queria deixar muito clara é que não dá pra desmerecer nenhum dos dois, nem o interno nem o externo. Sim. A gente precisa integrar e precisa entender que um movimento pede outro. Então, quando ela me procurou, por exemplo, para poder fazer algo que é extremamente externo, pintar um cabelo, cortar um cabelo, fazer uma maquiagem, é extremamente externo, né? E existe um trabalho que eu faço como profissional internamente com o meu cliente, mas assim, qualquer outro profissional poderia fazer o que ela estava pedindo externamente, correto? Só que é um movimento que pede outro. Sabe a pose da Mulher Maravilha? O yes? Sim. É uma coisa externa que você faz para trabalhar o interno. Que desperta em você coisas internas. E aí você faz uso dessas coisas internas que são que gera mais movimento, que gera punção mesmo, que gera inclusive pulso, a química. Exatamente, tipo assim, aí você entende o movimento? Sim. Sabe? Aí ele põe pra fora e vem pra dentro. Exatamente. Porque o que você põe pra fora, você externaliza, a ação que você faz, ela gera uma coisa dentro de você. E aí você faz uso disso pra fora, aí pra dentro, pra fora. E é o que eu acredito que é essa espiral. Porque, tipo assim, não é ciclo por quê? Porque muita gente, é um ciclo muito bonito. Não é ciclo. Porque ciclo, ele fecha no mesmo lugar que ele abre, né? Só que nesse movimento, você nunca vai pro mesmo lugar. Verdade. Você sempre tá assim, mudando, entendeu? Sim. Assim, você não tá no mesmo lugar nunca. E é realmente essa volta, essa 360, só que você nunca para no lugar que você chegou, você sempre tá indo pra um nível diferente. Porque aí, é aquilo que você falou, né? Quando eu vim, eu cheguei com consciência. Foi muito mais audácia do que consciência. Mas por quê? Porque você que falou, e agora eu vejo, a consciência tava ali já. Ela já existia. Tipo assim, não era uma coisa assim... Por isso que deu certo. Mas não era uma coisa assim... Por quê? Porque eu não voltei pro mesmo lugar. Sim. Entendeu? A relação que eu fiz. Tipo assim, a pessoa não volta pro mesmo lugar. Não volta. A cadeira branca lá da sala branca. Não existe ela ali mais não. Ou você vai, ou você vai, ou você vai. Ou você vai, ou você vai. Você vai. É porque uma mente é isso, né? A famosa frase, quando uma mente se expande, ela nunca mais volta pro tamanho original. Não volta. Assim como os nossos sentimentos, os nossos aprendizados, a não ser que a pessoa queira se tornar refém disso. Ela queira se tornar refém do não quero sair daqui, não quero fazer esse movimento espiral. Exatamente. Eu quero ficar presa na minha... quando tem gente que fala, né, a zona de conforto, aí tem gente que tem a antipatia da zona de conforto, mas na verdade a zona de conforto nada mais é do que eu não quero fazer esse movimento espiral, pegando a sua fala. Eu não quero me mover a ponto de mudar algo em mim. Eu quero permanecer no mesmo, né? E, enfim, aí a gente traz isso não só para o sentimento de autoestima, mas, de novo, para tudo na vida. Tudo na vida. Tudo. Então, assim, eu acho que o grande convite, né, Índia, que a autoestima deixa pra gente, autoestima, na verdade, ela tem que ser uma aliada. Sim. Ela tem que ser a nossa aliada. A gente tem que olhar. Só que hoje, a grande maioria das pessoas olha pra autoestima e se sente afrontada.
porque eu não sei como ter isso, que história é essa? Eu quero ter isso, mas eu não consigo. Então, vira muito mais um afrontamento, a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque eu não faço o meu mergulho, porque eu não entendo todo o processo, porque eu não vivo esse movimento espiral. Então, às vezes, as pessoas mais temem a autoestima por não saber como tê-la. Elas têm medo de, na verdade, não ter. Você tá entendendo? Eu quero ter, mas não tenho. Já me pediram pra eu poder ter menos autoestima e ter menos autoconfiança. Aí, gente, porque incomoda. Porque incomoda. Mas eu tenho consciência disso, então, tipo, não vou deixar de ter. Não, né? exatamente. Olha. Não é uma coisa que me amiguinho, ofendeu. Entendeu? Amiguinho, ó, Não se é você não tem, mas eu quero ter, né? Então, amedronta e muita gente se sente confrontada. E tem gente que ainda usa essa historinha da autoestima como algo negativo, né? Assim, tipo essa fala. Sim. Essa fala é usar a autoestima de uma forma. Você tá usando demais, você tá... Você incomoda as pessoas que têm baixa autoestima. Uai, gente, né? Autoresponsabilidade, né? Então, acho que assim, o convite é entender que ela é sim uma aliada, mas Exatamente. que para você encontrá-la, você precisa de fazer seu mergulho. Interno. Você precisa de fazer seu mergulho. E, então tem que ter muita coragem e ousadia. Exatamente. E fazendo um mergulho interno, você vai perceber que você vai ter que fazer coisas externas. Isso. Tipo, levantar a bunda do sofá e ir pra academia, malhar. Sabe? Se alimentar melhor. Aí envolve não adianta as ações. Vai, você tá se ações. sentindo feia? O que você pode fazer por você agora? Exatamente. Não é só olhar no espelho e falar assim, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Tudo você bem que vai ser legal na hora, mas... Mas o que você vai fazer a partir disso? Exatamente. Você entende o que eu falo que é do movimento interno? Total. Porque, tipo, pra mim isso é tão claro. Assim, pra mim tão, também é nítido. Sabe? que pede uma coisa. E aí a coisa pede outra coisa. E pede outra coisa. E aí... Apesar de você dizer, né, o espiral, se a gente pega e casa isso com coaching, a matriz de crença, ela vai retroalimentar, né? Uhum. Então, o que eu comunico, eu penso, o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto gera os meus comportamentos e ações. É o que você falou aí. Isso sempre vai me pedir uma ação. Mas quando eu tô comunicando que eu sou bonita, já tô... É ponto pra perfeito. mim. Ponto pra mim. Quando eu tenho um autocuidado comigo, ponto pra mim. Quando eu tenho pensamentos positivos sobre mim mesmo, e ó, não é comum. A maioria das pessoas se autoflagelam pelo pensamento. Sim. Às vezes ela finge que não, mas no pensamento ela se destrói. E ela se destrói, não é assim, eu sou feia, eu sou horrível, não é isso não. Mas quando ela se compara, quando ela se inferioriza, quando ela, enfim, quando ela não se valoriza, quando ela se autodespreza, quando ela se culpa. Então, no pensamento eu preciso blindar ele. Não, isso tudo que você tá falando, inclusive, né, você que tá vendo a gente, ouvindo a gente aqui, que não sabe se você tá com autoestima baixa ou alta, né? São sintomas. Sim, são sintomas. Você tá se comparando muito? Porque às vezes é uma pessoa, assim, que super bem resolvida, aí do nada ela começa a se comparar. Uhum. Ops, e tem gente é um sinal. E olha qual que é o problema, tá? Quando é disfarçado. Ela se sente superior e o outro é inferior. Tá errado. É comparação do mesmo Porque jeito. é comparação. Quando ela precisa de eu diminuo o outro para que eu me sinta mais. É comparação. É comparação. Então, quando a pessoa acha que ela tá bem resolvida, fala, não, sou melhor que todo mundo aqui. Ferrou já, porque na verdade tá só na casca. Tá só na casca essa autoestima. É facinho de derrubar. Então, assim, pra gente fechar mesmo o ciclo, o movimento espiral, eu tenho que chegar na ação. Porque é a ação que gera a rotina. Exatamente. E a rotina alimenta a minha crença. Como eu disse, nenhuma crença se sustenta sem ter a rotina. E a rotina, ela é manifestada com as ações do meu dia a dia. Uhum. Então, com essas ações é que eu vou materializar, que eu vou trazer vida pra minha autoestima. É isso. Fechamos por aqui. Fechamos, na verdade a gente falaria mais 10 horas. Mas falaríamos mesmo. mesmo. Mas pra mim foi um prazer. Ai, adorei. Eu acho que é isso, a conexão, né? Então que a gente possa ter outros encontros. E a gente tem ideias mesmo, viu, gente? De ter um outro encontro com a Índia. Obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo coração, pelo amor, pela entrega. Obrigada mais uma vez pelo convite. Falar sobre isso é realmente... Sabe assim, um quentinho no coração? É gostoso. Ai, eu amo. É gostoso. É muito bom. É muito gostoso. Gratidão. Terão outros. Obrigada, gente. Vocês que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Exato, gente. Muito obrigada. Esse foi o 2º episódio. Virão outros. E eu gosto sempre de deixar uma frase, né? Esse vai virar agora uma...
enfim, uma marca aqui do podcast, que é sempre trazer uma frase para você carregar e tá ali pensando o quanto isso é verdade na sua vida, o quanto você usufrui isso na sua vida, enfim. Mas a frase de hoje é que amar a você mesmo é o melhor hábito que você pode desenvolver. E como a gente disse aqui, hábito, né, ele vai pedir sempre uma rotina, mas uma rotina de excelência. E nesse caso, é uma rotina de excelência para você mesmo, de respeito, de autocuidado, só que vocês viram que é muito além disso, e tudo isso mais que a gente falou. Não se trata apenas de você, pensa se envolve o outro, pensa se você tem essa conexão com Deus também, porque tudo isso é que vai contribuir para a sua autoestima. Então, um beijo e até breve.